Banco do Brasil. O seu banco de bolso. Banco do Brasil oferece Bom Dia Brasil. Bom dia. Bom dia. A maior investigação do Congresso aponta 57 parlamentares suspeitos de participarem da venda superfaturada de ambulâncias, a máfia dos sanguessugas. O presidente da CPI chama atenção. Não é uma lista de culpados, apenas de citados na investigação. Os partidos já reagiram. No julgamento de Suzane von Richthofen e dos irmãos Cravinhos, surgem contradições entre os réus e entre os próprios advogados de defesa. E o Bom Dia vai mostrar ainda: o sul do Brasil pede socorro com a seca. Antes com energia de sobra, agora depende das outras regiões para encher os reservatórios. A Varig está de novo pronta para ser vendida. A justiça marcou o leilão para amanhã. O preço mínimo, 24 milhões de dólares. 1 milhão de israelenses correm para os abrigos para fugir dos ataques do Hezbollah. 6 brasileiros já morreram em uma semana de conflito. O velório do ator Raul Cortez começa daqui a pouco no Teatro Municipal de São Paulo. Pancadaria na Copa Libertadores. Torcedores do River Plate, inconformados com a derrota, partem para cima dos policiais. Calculista, manipuladora, chantagista. Foi assim que Andreas von Richthofen se referiu à irmã Suzane, acusada de matar os pais. Hoje, no terceiro dia de julgamento, Suzane e os outros 2 acusados, os irmãos Cravinhos, devem ficar frente a frente numa cariação. O júri vai poder comparar as diferentes versões para o assassinato de Marisia e Manfred von Richthofen. Ontem, 5 das 16 testemunhas do caso foram ouvidas. Vamos a São Paulo, onde está Mariana Godoy. Mariana, e uma dessas testemunhas fez revelações importantes. Essas revelações, Renata, foram da perita criminal que fez os laudos sobre o assassinato. Ela mostrou ao júri as fotos do casal que foram tiradas no local do crime e explicou que é impossível que Daniel Cravinhos tenha matado Marisia e Manfred sozinho, como ele afirmou no primeiro dia de julgamento. Andrés, o irmão de Suzane, também foi ouvido e disse não acreditar no arrependimento da irmã. Mais de 10 horas de sessão e uma batalha de estratégias. A defesa dos irmãos Cravinhos começou perdendo quando a perita Jane Belushi disse que seria impossível uma só pessoa ter provocado os ferimentos nos pais de Suzane. No início do julgamento, Daniel, ex-namorado de Suzane, tinha surpreendido a todos. Disse que só ele assassinou o casal e que o irmão Christian assistiu de longe. A perita disse que os ferimentos foram dados simultaneamente, sendo que Christian atacou Marisia, mãe de Suzane, e Daniel matou o pai, Manfred. O irmão de Suzane, Andreas, em seu depoimento, também desmentiu Daniel. Ele disse que o pai nunca molestou Suzane sexualmente. Depois, não poupou a irmã. Disse que ela fez chantagem emocional pedindo que ele desistisse da herança e negou que, em algum momento, tivesse perdoado Suzane. Ela diz estar arrependida, mas eu não acredito. Mas a maior divergência acabou ocorrendo entre os próprios advogados. Na tentativa de defender seus clientes, os advogados de Suzane e dos irmãos Cravinhos brigaram entre si. E agora eles estão entre si brigando para saber de quem foi a ideia. É bom deixar claro que não vai ser perguntado aos jurados quem teve a ideia. Suzane diz que acha que foi Daniel. Daniel acha que foi Suzane. Christian acha que foi os 2. Isso não vai ser perguntado para os jurados. Para os jurados vai ser perguntado se eles foram os executores e se ela, de qualquer maneira, concorreu para a prática desse delito. A cariação entre Suzane e os irmãos Cravinhos, que parecia decidida, não está. Ontem, o juiz aceitou o pedido dos advogados dos irmãos Cravinhos, mas a promotoria disse que não via mais necessidade de acariação e pediu o seu cancelamento. Hoje, então, o juiz Alberto Anderson Filho deve decidir se Suzane e os irmãos Cravinhos vão ficar frente a frente. Hoje, os advogados de defesa e acusação vão interrogar mais testemunhas, mas o que todos esperam é esse momento em que Suzane e os irmãos Cravinhos vão ficar sentados frente a frente. O repórter Rodrigo Bocardi está no Fórum da Barra Funda, onde acontece o julgamento do caso Richthofen. Rodrigo, e por que a acariação é tão importante? Mariana, ela é importante para tirar todas as dúvidas apresentadas nos interrogatórios de segunda-feira, nos interrogatórios de Suzane, Christian e Daniel. Isso vai servir para jurados, advogados e promotores tirarem
todas as dúvidas que foram levantadas nas contradições apresentadas nos interrogatórios de segunda-feira. Suzane von Richthofen, Christian e Daniel Cravinhos dormiram nas mesmas delegacias onde passaram a noite anterior. Logo mais, eles devem ser trazidos para cá. E hoje o dia é basicamente de ouvir testemunhas, mais testemunhas. Das 16, 5 foram ouvidas ontem, restam apenas 11, mas isso não significa que essas 11 pessoas sejam ouvidas, elas podem ser dispensadas um pouco antes de prestar esclarecimentos e aí sim será decidida se haverá acareação ou não. Uma outra informação, ontem os advogados de Suzane disseram que vão protocolar na justiça um documento provando que ela abre mão da herança da família Mariana. Outro julgamento de destaque, o do assassinato do casal Liana e Felipe, foi interrompido ontem depois de 8 horas de sessão. Foram ouvidos os 3 réus e todas as testemunhas de acusação. O pai de Liana não quis olhar para os acusados. Pediu que eles fossem retirados na hora de testemunhar e saiu em seguida. Não vi, não vou ver, em hipótese nenhuma. Não quero ver essa gente, se é que dá para chamar de gente. Os pais de Felipe também foram à Câmara Municipal de Embu-Guaçu, onde está sendo feito o julgamento. Antes de testemunhar, Dona Lenice fez questão de ouvir os depoimentos dos réus. Você pode ter certeza que se eles fossem condenados a 1000 anos, a meus olhos ainda seria muito pouco frente ao estrago que eles fizeram. Em novembro de 2003, o casal de namorados foi sequestrado enquanto acampava. Felipe foi assassinado com um tiro na nuca. Liana foi morta a facadas depois de ser mantida em cativeiro e estuprada durante 5 dias. No julgamento, nenhuma informação sobre os depoimentos será divulgada, porque o processo corre em segredo de justiça. No primeiro dia, foram ouvidas 7 testemunhas e os 3 réus. Aguinaldo Pires é julgado por abusar sexualmente de Liana. Antônio Caetano da Silva é acusado de manter o casal em cativeiro. Ele também responde pelo crime de estupro. Antônio Matias por colaborar no sequestro e esconder a espingarda usada para matar Felipe. O destino dele será decidido por um júri formado por 6 homens e 1 mulher. Os advogados de defesa podem recusar até 3 jurados durante o sorteio e usaram esse direito para tirar 3 mulheres do júri. Além de preferir que os réus sejam julgados por homens, a defesa tenta provar que eles só participaram do crime porque teriam sido coagidos por Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido por Champinha. Ele é apontado pela polícia como o mentor do crime, mas não vai a julgamento porque na época tinha 16 anos. Champinha está internado na FEBEM. Para a acusação, a versão da defesa será derrubada hoje. Evidentemente que os réus querem simular, querem mudar, querem confundir. Uma das defesas dele, eles falaram que eles não avisaram a polícia, enfim, não tomaram providências porque tinham medo do Champinha. Mas evidentemente que essa argumentação não vai pegar. Depois do julgamento, os 3 acusados foram levados para uma cadeia da região. Os jurados passaram a noite na cidade, vigiados por funcionários da Justiça, porque não podem ter qualquer tipo de comunicação, nem mesmo entre eles. O julgamento recomeça a partir das 10 horas da manhã. Renata, e há uma possibilidade de que essa sentença saia ainda hoje. E o principal acusado no caso, Mariana, que está internado na FEBEM, cumpre o 3º e último ano de detenção este ano. Só 3 anos de detenção para Champinha, Mariana. Eleições de 2006, os candidatos à presidência concentraram seus compromissos em grandes capitais. Vamos a Brasília falar com a Cláudia Bontempo. Cláudia, a campanha começa com os partidos apostando nos estados formadores de opinião. Isso mesmo, Renata. Ontem foi dia de campanha no Rio de Janeiro para Geraldo Alckmin, em Santo André para Luciano Bivar e em Brasília para o presidente Lula, Heloísa Helena e Cristóvão Buarque. O candidato do PDT, Cristóvão Buarque, terminou o dia no lançamento de um livro em Brasília. Mais cedo, defendeu uma política de longo prazo para a agricultura. Tem que haver uma estabilidade, com uma política que reduz o risco, com uma política que permita com que o agricultor tenha um seguro que lhe proteja e com preços mínimos. A senadora Heloísa Helena fez uma caminhada na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. Cumprimentou eleitores e simpatizantes. No Senado, falou sobre redução de impostos. Isentar a cesta de consumo da população pobre, reduzir a carga tributária da classe média assalariada e do setor financeiro. E como é que compensa isso na arrecadação? Reduzindo a taxa de juros. Pode ser feito? Pode. O candidato Luciano Bivar, do PSL, fez uma caminhada pelo centro de Santo André, no ABC Paulista, e visitou a Associação Comercial da cidade. Grandes empresas, hoje mesmo, pequenas e médias empresas, mais de 50%, estão à margem da lei pela alta tributação. O imposto único vai trazer com que
todas essas empresas passem a ser formais. Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, esteve no Rio de Janeiro, onde se encontrou com artistas e debateu propostas para a área de cultura. A cultura tem um papel importantíssimo para a educação, para a formação da pessoa, para a diminuição da violência e é forte geradora de emprego. Sem compromissos de candidato, o presidente Lula passou a tarde em reuniões internas no Palácio do Planalto. O governo prepara medidas para estimular a redução dos juros bancários e o aumento do crédito no país. Nesta quarta-feira, Lula recebe a visita do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Na quinta, embarca para a Argentina, onde participa de uma reunião de cúpula do Mercosul. E hoje tem mais campanha em São Paulo. O candidato do PSDC à presidência da República, José Maria Emael, participa de uma caminhada em Osasco, São Paulo. E o Ministério Público Federal pediu ao TSE a impugnação do registro de 3 candidatos à presidência da República: Cristóvão Buarque, do PDT, Ana Maria Rangel, do PRP e Rui Pimenta, do PCO, por entender que há irregularidades nos pedidos de registro. O tribunal tem até 23 de agosto para julgar essa ação. O PDT e o PCO informaram que vão apresentar a documentação necessária para regularizar esse pedido de registro. E Ana Maria Rangel, do PRP, disse que seus advogados vão entrar com medidas judiciais, Renato, para garantir a candidatura dela. Essas candidaturas têm que estar rigorosamente dentro da lei. Todo mundo está se esforçando para que isso saia assim. O Instituto Datafolha divulgou ontem uma nova pesquisa encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo sobre as eleições presidenciais de outubro. A vantagem do presidente Lula sobre Geraldo Alckmin, do PSDB, manteve-se estável. Vamos acompanhar a evolução dos candidatos. Lula, do PT, tinha 46% das intenções de voto em junho, agora tem 44%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 29% e agora está com 28%. E Luiz Helena, do PSOL, subiu de 6% para 10%. Cristóvão Buarque, do PDT, e José Maria Emael, do PSDC, mantiveram 1%. E Rui Pimenta, do PCO, que não conseguiu pontos na última pesquisa, agora tem 1%. Brancos e nulos mantiveram-se em 7%. Os que não souberam ou não opinaram eram 9% e agora são 8%. Ficou fora da pesquisa de ontem Rogério Vargas, do PSC, que não inscreveu a candidatura. O candidato do PSL, Luciano Bivar, não alcançou 1% das intenções de voto. Segundo o Datafolha, diferentemente do que acontecia na pesquisa de junho, não é possível afirmar com absoluta certeza que Lula seria reeleito no primeiro turno se a eleição fosse hoje. O petista teria 52% dos votos válidos, descontados brancos, nulos e indecisos. Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o índice mínimo dele seria de 50%. E para que a eleição seja decidida no primeiro turno, o candidato deve ter 50% mais 1 do total de votos. O Instituto Datafolha ouviu ainda os eleitores sobre um eventual segundo turno entre os candidatos do PSDB e do PT. Na pesquisa de abril, Lula tinha 52% das intenções de voto. Manteve o índice em maio. Foi para 51% em junho e agora tem 50%. Geraldo Alckmin tinha 37% em abril, caiu para 35% em maio, subiu para 40% em junho e manteve o índice. O Instituto Datafolha também perguntou aos eleitores se o presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, têm responsabilidade pelos recentes ataques feitos por quadrilhas em São Paulo. 35% dos eleitores acham que o presidente Lula tem muita responsabilidade pelos ataques em São Paulo. 34% acham que o presidente tem um pouco de responsabilidade. 23% acham que Lula não tem responsabilidade pelos ataques. 9% não souberam ou não opinaram. 32% dos eleitores acham que Geraldo Alckmin tem muita responsabilidade pelos ataques. 36% acham que Alckmin tem um pouco de responsabilidade. 20% acham que Alckmin não tem responsabilidade pelos ataques a São Paulo. 12% não souberam ou não opinaram. 88% dos entrevistados acham que o governo de São Paulo deveria aceitar a ajuda do governo federal e colocar o Exército e a Força Nacional de Segurança nas ruas. 52% acreditam que essas medidas vão acabar com os ataques no Estado.
O Datafolha ouviu 6.264 eleitores entre segunda-feira e ontem, em 272 municípios. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. E daqui a pouco, mais uma reviravolta no caso Varig. E a reação dos partidos à divulgação da lista de investigados pela CPI das sanguessugas. A gente volta daqui a pouquinho, agora são 7h30 em ponto. Bom dia, Brasil. Oferecimento Banco do Brasil, o seu banco de bolso. Demais seu Ford EcoSport, hein? Opa, e o jeitão de dirigir, ó, lá em cima. Fora o motor, né? 1.6 flex, maior potência, cara. Não, acredita que eu dei só R$1.000 de entrada? Promoção Quero um Ford novo com condições de dar inveja. R$1.000 de entrada, 60 meses e a primeira parcela só em dezembro. Ford Fiesta, Fiesta Sedan e EcoSport com preços incríveis. Aproveite! Em casa com criança não dá pra ficar sem bife e batata frita. Não tem jeito. Só que antes dava um trabalhão limpar isso tudo. Agora ficou fácil. Ela descobriu o novo Ease of Bang poderoso desengordurante. Se dissolve essa gordura, imagina o que ele faz com a gordura da sua casa. Eu não preciso mais esfregar tanto. E olha só como fica. Viu? Bang facilita seu trabalho. Experimente. Ease of Bang poderoso desengordurante. Cheiro ruim em casa às vezes é normal. Aí você pode usar um spray com aroma. E fica aquele cheirinho de chulé do campo. Peixe com rosas ou fumaça de maçã verde. Mas se você não quer apenas disfarçar e sim acabar com o mau cheiro, use o novo Glade Neutra Fresh Ultra. Sua fórmula contém TEG, que elimina as moléculas do mau cheiro, deixando uma sensação de limpeza no ar. Não disfarce, elimine. Use o novo Glade Neutra Fresh Ultra. Perfeito é pegar uma galinha pro almoço. O problema é que você não tem a menor ideia de como se pega uma galinha. E ela se manda. Você então almoça macarrão com berinjela, enquanto a galinha, obviamente, ri de você. O que é perfeito pra você? Viver a vida do seu jeito? Itaú Personalité. Existe um banco que é perfeito pra você. A máfia das ambulâncias tem o maior número de parlamentares já envolvidos no escândalo. São 56 deputados e um senador. 13 deles são do Rio de Janeiro. A lista está sendo investigada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. E mais da metade dos nomes investigados no escândalo do Mensalão também respondem a inquérito pelo superfaturamento de ambulâncias. Vamos voltar a Brasília. Cláudia, as pessoas citadas não são necessariamente culpadas, né? Não necessariamente, Renata, por isso a investigação, mas como você disse, os partidos envolvidos com o escândalo do Mensalão realmente estão presentes também nesta fraude das ambulâncias. Os parlamentares notificados têm 5 dias para apresentar a defesa por escrito. Muitos deles são candidatos à reeleição e a CPI quer concluir as investigações no início de agosto, antes das eleições. Enfim, a lista. A CPI distribuiu a relação dos 57 parlamentares suspeitos de envolvimento com a máfia das ambulâncias. O Supremo permitiu revelar os nomes, mas os inquéritos continuam sob segredo de justiça. PP e PTB são os partidos com maior número de parlamentares investigados, 13. O PL, 10. O PMDB, 5. O PSB e o PFL, 4 cada um. O PSDB, 3. O PSC e o PRB, 2. E o PPS, 1. O presidente da CPI admite que o número pode até ser maior, mas não significa que todos os listados sejam necessariamente culpados. Um nome referido não significa que seja um nome que tenha participado. Existem até referências no depoimento que são positivas. Não, a emenda é do parlamentar, mas ele não participou do esquema.
O PSB informou que 2 dos parlamentares citados já estão sendo investigados na Comissão de Ética do partido e que os outros também terão de dar explicações. O PFL vai aguardar o resultado das investigações. E o presidente do PSDB, senador Tasso Gereissati, afirmou que o partido não vai admitir pessoas envolvidas em práticas ilícitas e que não há outro caminho senão a expulsão dos envolvidos. O PPS informou que vai pedir ao deputado citado que entregue à executiva do partido a mesma defesa que apresentará à CPI. O PTB disse que não tem conhecimento do que acontece nos gabinetes, portanto, não poderia fazer pré-julgamentos. O líder do PP, deputado Mário Negromonte, ressaltou que o nome dele já foi analisado pela Corregedoria da Câmara, que arquivou a investigação por falta de provas. O PMDB vai aguardar o resultado da investigação. A direção do PSC anunciou que apoia as investigações. O PL vai reunir hoje ainda os parlamentares citados na lista para então se manifestar. E o PRB, não se manifestou. Bom, Alexandre Garcia, a lista de suspeitos vai só aumentando e suspeitos, mas não culpados. Pois é, e aí fica a pergunta, se não são culpados, então por que divulgar a lista? O presidente e o relator da CPI concluíram que se não divulgassem, poderiam ser acusados de encobrir nomes que já estão sendo investigados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela Justiça e já estavam sendo divulgados por integrantes da CPI. E também porque estão céticos quanto ao tempo disponível para apresentar um bom relatório em agosto. Assim, a divulgação seria a única punição. Para não chamar de punição quem ainda não tem culpa formada, eles chamariam de alerta ao eleitor. Hoje são 57, mas o número pode chegar perto de 100. Muitos reincidentes, principalmente partidos reincidentes já envolvidos no mensalão. Enquanto isso, em Sergipe, a Polícia Federal prendeu 35 pessoas por fraude em licitações, inclusive 8 prefeitos e funcionários públicos. Segundo a polícia e o Ministério Público, eles roubaram dinheiro dos impostos do povo e, mais do que isso, era dinheiro destinado a remédios para os pobres, combate a endemias em regiões mais pobres do Nordeste, dinheiro para o ensino básico e para professores. Se isso é revoltante, pior ainda é que depois tiveram que ser liberados. Juízes se queixam de que ficam amarrados por leis brandas. Só que para mudar as leis da impunidade é preciso, na atual emergência de crimes, ter deputado e senador em plenário para votar projetos que já estão lá, mas eles estão fora buscando votos, buscando o poder que o eleitor dá para que muitos possam ser reincidentes. Por isso é preciso pensar 100 vezes antes de escolher a quem dar poder. Renato. A Varig pode ser finalmente vendida nesta quinta-feira. O leilão foi confirmado depois que a Justiça anulou os votos das empresas de leasing, que na última segunda-feira rejeitaram a proposta de venda. Com a anulação, a oferta feita pela Varig Log volta a valer. A pedido da Varig, a Justiça decidiu anular os votos contrários à venda da companhia, feitos em nome do Grupo General Electric. Os votos foram anulados porque há uma afirmação acompanhada de provas nos autos de que aqueles que votaram, parte dos credores que votaram, já não eram mais detentores do crédito. Em nota, a General Electric negou que tenha participado da votação de ontem e afirmou que vendeu em junho os créditos que tinha com a Varig para o JP Morgan, um banco americano de investimentos. Segundo a nota, o JP Morgan vendeu os créditos a investidores no mercado americano. O Ministério Público do Rio vai investigar quem votou em nome da General Electric. É importante para que a gente consiga saber quem esteve lá, quem determinou, quem orientou aquele voto, né? Se estava fazendo isso regularmente ou não. A anulação destes votos tornou o resultado da Assembleia de Credores favorável ao plano de venda elaborado com base na única proposta de compra da companhia feita pela Varig Log. O novo leilão da Varig está marcado para quinta-feira. Além da Varig Log, outras empresas poderão participar, desde que cumpram as exigências do plano de venda, que agora está aprovado pela Assembleia de Credores. E daqui a pouco, 1 milhão de israelenses fogem dos bombardeios do Hezbollah. Esta manhã, o exército israelense adotou uma nova estratégia. Cruzou a fronteira por terra para ataques rápidos. Agora, 7h39.
Quem tem empresa sabe que as dificuldades são muitas. Para vencer os desafios, eu tive que buscar todo tipo de conhecimento e também fui ao Sebrae. Só aí as coisas melhoraram. Agora que eu quero ampliar o negócio, eu já sei que o caminho é ir de novo, atrás de mais conhecimento. Só com ele e o próprio esforço, as chances de o negócio dar certo aumentam. O Sebrae orienta e capacita os empresários de pequenos negócios em todo o país. Tem as melhores soluções para você. Quem tem conhecimento, vai para frente. Os momentos da minha carreira são inesquecíveis. Aprendi que para ser um campeão não basta só ter talento. É preciso conhecer bem o carro. E é por isso que há mais de 20 anos eu uso e recomendo a tecnologia das baterias Moura. Aí, vamos nessa? Você que manda. Na hora de trocar sua bateria, faça como eu. Exija a bateria inteligente Moura. Inteligente porque dura mais. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô menina, anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi lá lá, anda com Dar crédito é fazer uma ponte entre você e o seu sonho. Crédito Bradesco, ajudando você a completar a sua vida. Bradesco, completo. Oito horas da manhã é o horário hoje para você conhecer um ninho de amor especialmente preparado. Olha, muito que coisa gostoso. Maravilhosa. E hoje tem um lançamento aqui, um Jornal do Louro. Jornal do Louro imperdível, hein? E mais, uma homenagem ao ator Raul Cortez. Hoje, 8 da manhã. O exército de Israel retomou os ataques aéreos contra o Líbano. Mais de 40 pessoas morreram, 6 delas brasileiras. A madrugada dessa quarta-feira foi de bombardeios na capital Beirute e também de incursões terrestres. Em Israel, a tempestade de foguetes do Hezbollah provocou uma fuga em massa. 1 milhão de pessoas correram para os abrigos antiaéreos ou tentam escapar da região. As informações com o correspondente Marcos Lozecan. A ofensiva entrou no 8º dia. Caças israelenses bombardearam posições do Hezbollah na capital Beirute e nos arredores. Um ataque à cidade de Nabatia, no sul do Líbano, matou 5 pessoas de uma mesma família. O prefeito da cidade disse que os bombardeios também atingiram um shopping center. Na cidade de Srifa, os ataques deixaram 40 mortos. O subúrbio dominado pelo Hezbollah foi devastado pelas bombas. Do outro lado da fronteira, em Israel, 140 foguetes do Hezbollah atingiram alvos israelenses. A maioria acertou Haifa, no norte do país. Assim que o dia amanheceu, tropas de Israel cruzaram o sul do Líbano para realizar o que o exército chamou de ataques a alvos restritos. Essa é uma das principais baterias de artilharia móvel do exército de Israel. É um campo de batalha real. Fica no norte do país, a mais ou menos 3 quilômetros da fronteira com o Líbano. Portanto, dentro da área de alcance dos mísseis e foguetes do Hezbollah. Por isso, a localização exata não pode ser divulgada por determinação dos militares. É uma questão de segurança. A operação por terra começou depois que o presidente americano George Bush afirmou que a crise no Oriente Médio indica que a Síria tem interesse em voltar a ocupar o Líbano. Desde o início da crise, 242 pessoas morreram no Líbano, a maioria civis. Do lado israelense, o número de mortos chegou a 25, incluindo 13 civis. Dezenas de milhares de pessoas estão deixando o Líbano por mar ou terra para fugir dos bombardeios. O primeiro-ministro israelense Ehud Olmert reiterou as exigências do seu governo de que os soldados capturados sejam libertados sem condições e que o Hezbollah seja desarmado. O último grupo de brasileiros resgatados por um avião da Força Aérea Brasileira no Líbano desembarcou nesta madrugada no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, Paraná. O comerciante Mohamed Sleiman, que aguardava a chegada de parentes do sul do país, sofreu com a dificuldade para receber notícias por telefone. Estava caindo bomba e
Até me falou que até nossa casa mesmo foi estendida assim, os vidros, porta foi quebrada por causa do barulho das bombas que caem na cidade. Este empresário esperava a mulher e o filho, que estavam de férias na casa dos pais dele no Líbano. A situação é muito difícil e tem que sair de um lugar para o outro, aí fica muito difícil. Foram 2 horas de atraso intermináveis, mas quando o avião pousou, um alívio para quem presenciou o horror dos bombardeios e o sofrimento do povo libanês. As pessoas lá estão sofrendo muito demais. São todas pessoas inocentes que estão morrendo. Na página do Bom Dia Brasil na internet, você encontra os telefones do Itamaraty para obter informações sobre assistência a brasileiros no exterior. Os confrontos no Oriente Médio ainda são destaque, claro, nos jornais internacionais. Veja as manchetes desta quarta-feira. No inglês The Guardian, dos Estados Unidos para Israel, só mais uma semana para atacar o Hezbollah. Financial Times, Líbano calcula prejuízo de 2 bilhões de dólares em infraestrutura. Na Espanha, El Mundo, Israel entra por terra no Líbano. El País, Bush acusa Síria e Irã de instigar os ataques do Hezbollah. Nos Estados Unidos, New York Times, mortos no Iraque passam de 100 por dia, diz a ONU. Washington Post, a população americana sofre com as altas temperaturas. No inglês The Times, sobe o número de mortos na Indonésia. Já passa de 520 o número de mortos pela tsunami que atingiu a ilha de Java na segunda-feira. E hoje cedo, novos tremores de terra espalharam pânico na província de Pangandaran, a sudeste da capital, Jacarta. E daqui a pouco os gols do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Na Argentina, torcedores do River Plate revoltados com a derrota enfrentaram a polícia. Agora 7h46. Bom Dia Brasil. Oferecimento Banco do Brasil, o seu banco de bolso. A de aproveite. O B dos beijos. O C da chuva. O D de cada dia. Aproveite o F dos filhos. O M do mar. O V de viver. E o Z de começar tudo outra vez. Centrum tem todas as vitaminas e minerais que ajudam você a aproveitar a vida por inteiro. Centrum, viva de A a Zinco. Quarta é Feira Carrefour. Olha que lindo que acabou de chegar da horta. Falou horta! Horta eu? Alho, 100 gramas, 55 centavos. Batata, 58 centavos. Peito de frango com osso, 1,79. Carrefour! Novo estilo Schumacher Season 2006. Estilo, ou você tem, ou você não tem. Sexo é uma parte importante da vida. E se você tem problemas de ereção ou ejaculação precoce, nossos médicos especializados podem tratá-lo. Problemas de ereção ou ejaculação precoce? Ligue para o Boston Medical Group. 0800 709 9999. Seria bom se tudo aparecesse exatamente na hora que você mais quer. O Uniclass Unibanco é assim, presente quando você precisa, invisível quando você quer. Começa hoje a decisão da Copa do Brasil. Em campo há muito mais do que um título e a vaga para a Copa Libertadores, não é, Mariana? Renato, uma rivalidade de mais de 100 anos que começou no Remo, nas águas aqui do Rio de Janeiro. No futebol, a história de Flamengo e Vasco tem pouco mais de 80 anos e muitas decisões. A que começa hoje promete muito. É a primeira final entre os dois rivais numa competição nacional. São 331 confrontos em 83 anos.
E mesmo depois de tantos jogos, não é exagero dizer que este será o mais importante da história. Flamengo e Vasco se enfrentaram pela primeira vez em 1923, no futebol, porque antes disso, ainda no século XIX, o clássico começou na água, no remo. Esta história eles carregam no nome até hoje, Clube de Regatas do Flamengo e Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais de um século de rivalidade em 2 noites. Hoje e na próxima quarta-feira, dia 26, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo vão decidir um título nacional pela primeira vez. A Copa do Brasil leva o campeão à Libertadores da América. Mas para rubro-negros e vascaínos, não pode haver prêmio maior que olhar para o rival com aquele ar superior de quem venceu o maior clássico de todos os tempos. Pode ser e vai ser meu primeiro título. E eu vou em busca dele, até porque nós estamos trabalhando para isso, até porque o nosso pensamento é de sermos campeões. No time dirigido por Renato Gaúcho, destacam-se na armação das jogadas representantes de 2 gerações. Ramon, 34 anos, e Moraes, 21. Sob o comando de Edilson, o experiente atacante campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, espera dar o troco em grande estilo. Em reta final de campeonato, eu sempre compareço, com meus gols, sempre estou presente e espero não passar em branco nessa final da Copa do Brasil, que é inédita para o clube. A equipe de Ney Franco tem no meio-campo os chutes potentes de Renato e a habilidade de Jonatas, 23 anos, criado nas divisões de base. Nós estamos com muita força para vencer o Vasco e já dar a primeira passada rumo ao título. E Luizão, atacante que também esteve na campanha do Penta e rodou por quase todos os grandes clubes do país. Eu sempre sonhei em disputar uma final pelo Flamengo. Curiosamente, é o único título que eu não tenho na minha carreira. E eu espero acabar de consagrar minha carreira com esse título aí. Institutos de pesquisa calculam que juntos Flamengo e Vasco tenham mais de 40 milhões de torcedores em todo o Brasil. O clássico que começou na água ganhou um nome, o Clássico dos Milhões. Além da final da Copa do Brasil, hoje 2 clubes brasileiros entram em campo pela Libertadores. O São Paulo enfrenta o Estudiantes e o Internacional pega a LDU. O futebol na Globo começa logo após a novela Páginas da Vida. Ontem saiu o primeiro semifinalista, o Libertad do Paraguai, que derrotou o River Plate em Assunção. Revoltada, a torcida do River Plate deixou o futebol de lado. O Libertad vencia por 3-1 com gols de Rodrigo Lopes, Aquino e Riveros, com Farias descontando para o River. Aos 40 minutos do segundo tempo, em resposta à torcida do Libertad, que atirava objetos na área destinada aos argentinos, torcedores do River Plate atacaram esse pequeno grupo de 12 policiais. Além de atirar pedaços dos assentos, os argentinos abusaram da ousadia. Esse agressor usou um cacetete que um policial deixou cair. Esse outro se aproximou e acertou um soco no policial. Nem mesmo balas de borracha foram capazes de conter os argentinos, que acuaram os policiais contra a grade que os separava da torcida do Libertad. Esse torcedor, com a camisa do River Plate, exibia um escudo de um dos policiais. Apenas com a chegada de um pequeno reforço, o confronto chegou ao fim. O árbitro chileno Rubens Selman encerrou a partida por falta de segurança. Claro. Daqui a pouco, a crise no sul do Brasil. E a homenagem a Raul Cortez, o ator que morreu ontem à noite, vai ser enterrado hoje em São Paulo. Agora são 7h53. Pegue e faça pegue o T e bata tá, 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 tá. Pegue o A e faça a gente quer cantar. Pegue o C e diga criticar Itaú. Você vai adorar, pode até se apaixonar, criticar Itaú. Vem aproveitar.
Credicar Itaú. O melhor da vida feito pra você. Bom dia. Alô? Bom dia, por favor, esse apartamento tá para vender. Só um instantinho. Viu? Alô? É só corretor. Mas você sabe quanto tá? Só um instantinho. Olha, é só corretor. Dá pra ser mais JT? Dá! Novos classificados JT. Formato mais prático com classificados organizados por assunto a cada dia da semana. Sexta-feira é dia de imóveis. JT. Classificados sem complicação. 3855-2001. Você sabia que este ano as operadoras estão baixando as tarifas DDD? É uma ótima notícia, mas o Super 15 da Telefônica ainda fez mais. Além do DDD, o Super 15 está baixando as tarifas DDI e do plano Meus Minutos Super 15. E isso ele está fazendo em respeito ao seu bolso e a você. Se você já tem o plano Meus Minutos Super 15, o desconto é automático. Se você ainda não tem, ligue e peça o seu. E lembre-se, para fazer DDD e DDI com muito mais economia, chame sempre o Super 15, o herói do seu bolso. Hoje, mais um jogão de bola na Taça Libertadores. São Paulo e Estudiantes. O tricolor precisa vencer por 2 gols de diferença para seguir rumo ao tetracampeonato. São Paulo e Estudiantes, ao vivo, hoje. Depois de páginas da vida, a galera grita e agita na tela da Globo. Os prejuízos da seca se multiplicam no sul do Brasil. Primeiro foi a agricultura. Agora, para evitar o racionamento de energia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul recebem ajuda de outras regiões. A imagem da seca. Na região sul, os reservatórios armazenam hoje só 30% da água que podem guardar. A situação na barragem de Passo Real, uma das mais importantes do Rio Grande do Sul, é tão crítica que a geração de energia no estado caiu para menos da metade. A falta de chuva também levou a usina de Itá, em Santa Catarina, a reduzir a produção. Com o nível da água 2,40 metros abaixo do normal, a hidrelétrica gera hoje apenas 15% do que é capaz. No Paraná, só a hidrelétrica de Itaipu não sente os efeitos da seca. É que a água que sai destas comportas vem de rios do sudeste do país. Em compensação, os reservatórios das 5 usinas que dependem do Rio Iguaçu estão secando. Esta represa abastece uma pequena usina hidrelétrica aqui no Paraná. Em situações normais, todo este paredão de pedras fica embaixo d'água. Hoje, o lago está 7 metros abaixo do nível normal. A água que falta seria suficiente para produzir energia capaz de abastecer por um dia uma cidade com 300 mil habitantes. Antes da seca, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul eram autossuficientes, usavam a energia que produziam. Agora, estes estados só estão livres do racionamento porque passaram a receber ajuda de outras regiões do país. Pelo menos 2/3 da energia consumida no sul estão vindo do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Todo o controle é feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, que diz que, por enquanto, os consumidores podem ficar tranquilos. As medidas que nós estamos adotando garantem esse abastecimento, mantendo os níveis do reservatório nos mesmos patamares, mesmo para essas vazões desfavoráveis, hoje nos rios. O tempo está mesmo muito seco em quase todo o Brasil. Em alguns lugares não chove há mais de 2 meses. Michele Oreto, a qualidade do ar está piorando. Principalmente nas grandes cidades, não é, Renato? Porque nesses locais, além da umidade relativa muito baixa, ainda tem a poluição para piorar a qualidade do ar. Na capital paulista não chove há mais de uma semana. Ontem, a umidade chegou a 20% em alguns bairros. Esse valor é considerado estado de alerta e não há previsão de chuva por enquanto. O tempo também está seco em todo o Sudeste, Sul, Centro-Oeste, interior do Nordeste e em parte do Norte. Isso acontece porque uma forte massa de ar seco está estacionada sobre o centro do Brasil. Essa massa, ela bloqueia as frentes frias que passam de raspão pelo litoral e não entram no continente. Por causa disso, não chove além da faixa litorânea. A previsão do tempo para esta quarta-feira você vê agora no mapa. O tempo continua seco em quase todo o Brasil.
Na Grande Área Clara, que inclui o sul, sudeste, centro-oeste, o interior do nordeste e parte do norte, o sol brilha forte e as temperaturas ficam elevadas para esta época do ano. Isso acontece porque uma forte massa de ar seco está estacionada no centro-sul. Apenas no extremo norte e em todo o litoral nordestino é que deve chover hoje. Em Curitiba agora faz 10 graus, 14 em Brasília e 25 em Belém. Em Maceió, 20 graus. E a máxima hoje não passa dos 27. Já em Porto Alegre, a temperatura máxima é de 24 graus. Amigos, parentes e admiradores na homenagem a um dos maiores talentos na arte de representar. Começou agora há pouco no Teatro Municipal de São Paulo o velório do ator Raul Cortez. Ele morreu ontem à noite em São Paulo. Vamos voltar até lá. E Mariana, logo depois do anúncio da morte, muitos foram ao hospital. A movimentação de parentes e amigos, Renata, não parou desde a noite de ontem. E agora há pouco começou o velório do ator Raul Cortez. O repórter Luciano Querubini está no Teatro Municipal, no centro de São Paulo. Luciano, esse velório será aberto ao público? Mariana, os fãs começam a chegar ao Teatro Municipal de São Paulo. Eles aguardam do lado de fora, porque a entrada só será permitida depois do meio-dia. Primeiro haverá uma cerimônia reservada aos familiares e amigos. O corpo de Raul Cortez está sendo velado no saguão de entrada do Teatro Municipal. Às 11 da manhã está prevista uma missa e uma homenagem feita por monges do Colégio São Bento, onde Raul Cortez estudou quando era adolescente. A história de Raul Cortez é a história do teatro, do cinema e da televisão brasileira. Quando souberam da notícia, os amigos foram ao hospital consolar a família. Eu tive a sorte de conviver com ele, foi meu pai em 2 novelas e foi meu pai mesmo. Eu tive momentos de dividir com ele muita coisa boa nos camarins e tenho um carinho enorme por ele. Só tenho lembranças boas dele. Acho que a lição que ele passa é isso, de uma pessoa que teve uma história de vida e de carreira muito bonita. Além da perda de um grande amigo, de um grande companheiro, para todos os artistas é a perda de uma referência. A doença foi diagnosticada há 1 ano e meio. Raul passou por cirurgia, quimioterapia e tomou remédios. Quando o câncer parecia controlado, o ator foi internado novamente em 1º de julho e não saiu mais do hospital. Os amigos confessaram que Raul Cortez nunca perdeu a esperança de que se recuperaria da doença e revelaram que ele planejava voltar aos palcos, uma das grandes paixões. Porque queria voltar a trabalhar. Ele falou, nem que seja numa cama eu vou voltar para o palco. Não deu. A atriz Glória Menezes estava emocionada. Ao lado dela, Raul viveu o Barão de Bom Sucesso em Senhora do Destino, sua última novela. Foi um amigo que eu reencontrei depois de algum tempo, sem trabalharmos juntos. E revivemos toda uma amizade, um respeito, um carinho. Foram 50 anos dedicados à arte. Trabalhou em 17 novelas e minisséries da TV Globo. Muitas vezes, aplaudido pela crítica e pelo público, não se bastava com as glórias do passado. Conquistou a consagração nacional na novela Água Viva. Qualquer coisa, o Kleber vai fantasiado de múmia egípcia. Nos anos 80, encarnou personagens inesquecíveis, como em Partido Alto. Somos pessoas civilizadas ou não? E Brega e Chique. Mas que pouca vergonha, hein? Nos anos 90, foi o Jonas, de Rainha da Sucata. Seus personagens se atualizavam, resultado de atuações vigorosas. Descendente de espanhóis, ele abraçou os personagens italianos, como o poderoso Berdinazzi, de Rei do Gado, ou ainda o apaixonado Francesco, de Terra Nostra. Raul era um ator completo. No cinema, fez 30 filmes. Recebeu indicação ao prêmio de melhor ator pelo filme Lavoura Arcaica. Raul deixa a arte brasileira aos 73 anos. Parecia que o mundo ia explodir. O corpo de Raul Cortez será cremado às 5 horas da tarde. Renato. Há artistas que interpretam a realidade, outros que a vivem e a modificam. Raul Cortez pertence a esta classe. Teve como poucos a humildade de aprender sozinho. Não se amedrontou diante da vanguarda dos anos 60 e 70, que poderia tê-lo afastado do grande público. Foi o ator moderno
quando o tempo assim pediu. Revolucionário, quando a época impôs. Clássico, quando o texto exigiu. Profundo e intransigente o tempo todo. Raul era mais. Reunia a entrega e o estilo, a devoção e a elegância, a seriedade e o bom humor. Para os que o conheceram de perto, o ídolo de novelas e palcos levava a toda parte a descrição generosa das pessoas que sabem o que fazem e o fazem bem. Esta edição do Bom Dia termina aqui. Outras informações no Globo Notícia, logo depois de Mais Você. E no Jornal Hoje, às 1h15 da tarde. Até amanhã. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Bom Dia Brasil. Oferecimento Banco do Brasil, o seu banco de bolso. Cobras e lagartos. Estevão está jogando o maior charme pra cima de Ellen. Eu entendo de mulher. Disso eu tenho certeza. Bel tem uma grande surpresa com o novo visual de Leona. Nossa, eu confesso que eu tô chocada. E Foguinho decide acabar com a vida mansa de sua família. Vai começar um novo tempo aqui na Luxus e o novo tempo vai se chamar trabalho. Nesta quarta, 7 da noite, Cobras e Lagartos. Mais Você, oferecimento. Novo Maxton, qualidade profissional. Colore, trata e inspira você. Criação embeleze.